Olá pessoas, tudo bem com vocês? Então, dei uma pausa na correria do meu casamento para gravar esse vídeo especialmente para vocês. Então, espero que gostem. Bora conhecer como foi o meu quarto semestre da medicina da Fundação? Esse foi o meu quarto semestre na UFSPA. Close na aliança. Semana que vem ela vai estar na outra mão. Olhando sim e comparando com o semestre anterior, parece que é menos conteúdo, não é mesmo? E realmente, é menos carga horária. Mas a quantidade de provas, meu amigo, só por Deus que eu sobrevivi esse semestre. Vamos começar com farmacologia. Os nossos veteranos falaram que essa matéria era muito difícil, mas eu acho que os nossos professores pegaram mais leve com a gente, exceto na última prova, que foi muito difícil. Indo contra muitos dos meus colegas, eu gostei dessa matéria, porque ela nos explica algumas coisas do dia a dia da medicina, como por exemplo, por que não pode dar certos remédios para a grávida e por que pode dar outros, cálculo de dose de remédio, porque tem remédio que só existe na forma de comprimido e não injetável, enfim, muitas coisas interessantes. E pensa que acabou a farmacologia, já que acabou o semestre? Não, nos disseram que ainda vamos ter 2 semestres sobre esse assunto, mas de uma forma mais aprofundada daqui para frente. Uma no 3º ano e outra no 4º. Saúde global. Essa é uma matéria nova, então nós fomos a primeira turma a cursar, e então as aulas tinham temas variados e depois nós tivemos que fazer a parte teórica sobre uma ação na comunidade de Porto Alegre após as enchentes. Aí tivemos apresentação de trabalho e tudo mais. Aí no final do semestre a gente teve que fazer um relatório, dessa parte teórica da ação. Pelo que eu entendi, nos próximos semestres a professora vai querer fazer a ação também, mas a gente não precisou. E no final teria uma prova, mas a professora substituiu a prova teórica por montagem de questões por parte dos alunos sobre as aulas. Deu, se eu não me engano, entre 14 e 19 questões feitas por nós sobre os assuntos que nós vimos em aula. Fisiologia. Como essa é uma matéria anual, eu falei mais sobre ela no vídeo passado. Então, se tu não viu o vídeo passado, tá aí. Como eu disse da outra vez, o conteúdo é muito interessante, mas é muito extenso. Então, realmente, apesar de ter muito interesse em cardio, neuro, nefro, endócrino, nessa matéria, eu admito, eu quase fui de base, mas graças a Deus, estou aqui firme e forte, indo para o 5º semestre. Metodologia científica. Essa é uma disciplina que, dependendo da turma que você for, você pega um professor diferente, e são os mesmos professores de epidemiologia. Apesar de no cronograma ali estar escrito que a aula começa às 8, na verdade as aulas começam às 10. Como eu expliquei no último semestre, que contribui muito para o sono, graças a Deus. E a gente precisou esse semestre. Pensando bem, na verdade não precisava tanto, porque nesse semestre a maioria das nossas aulas começava depois das 9. Só na sexta-feira que começava às 8, aí dava aquele susto assim na gente, todo mundo acostumado a acordar. O que acontecia? Todo mundo chegava atrasado na aula da sexta-feira. A metodologia científica, então, aborda mais a questão de como pesquisar artigos para fazer pesquisa, como achar fontes confiáveis, esse tipo de coisa que é bem interessante, mas às vezes também acaba sendo um pouco maçante. Além da prova do final do semestre, toda semana tínhamos um trabalhinho, que normalmente era em grupo, para fazer. Então isso era o que cansava mais, assim, toda semana ter que estar atento, que tinha que entregar o trabalho via Moodle antes da aula do dia seguinte, então a gente sempre tinha que pensar antecipadamente a aula. E no final tivemos que apresentar um esboço de um projeto de pesquisa em grupo. No nosso caso, nós falamos sobre a escolha entre a via de parto vaginal e o parto cesáreo. Patologia. Essa é uma disciplina que ela começa bem tranquila e ela vai ficando mais difícil conforme vão passando os conteúdos. Essa eu achei também muito interessante, porque ela se assemelha um pouco com a anatomia. A diferença é que no laboratório nós não víamos cadáveres por inteiro e nós víamos peças com alguma enfermidade. Por exemplo,
uma próstata com hiperplasia ou um coração com hipertrofia de ventrículo esquerdo. Então, isso foi muito interessante mesmo. Eu gostava das aulas, apesar de elas começarem a ter ficado um pouco cansativas depois do meio do semestre, mas, mesmo assim, eu curti. E no final também nós fizemos o famoso Patonic, que é o piquenique da patologia, organizado pela nossa professora, em que nós confraternizamos em turma, com comidinhas e tudo mais. Gente, eu esqueci de falar sobre cirurgia pediátrica, que foi uma eletiva que eu fiz. Mas como eu tô para casar, eu estou no correria, eu vou gravar sentada mesmo, azar. Cirurgia pediátrica foi muito legal, porque eram aulas toda semana via Meet, né, nas quartas-feiras à noite, como tá ali no cronograma. E eles abordaram vários assuntos. A cirurgia de câncer, a cirurgia oncológica, neurológica, traumatológica, cardiológica, nefrológica, otorrinolaringológica, acho que tá certo isso, né? Azar, não sei. Então foi uma experiência muito bacana, quem quiser conhecer essa disciplina vale a pena, viu? Imunologia. Essa aqui todo mundo tinha receio, porque todos diziam que era muito difícil. E realmente era. Sabe o que é? Tu ter que olhar para o professor ininterruptamente, porque se você parar de prestar atenção, você perde o raciocínio? Era exatamente assim as aulas. Piscou, não está entendendo mais nada do que o professor está falando. E é por isso que a gente complementava as aulas com algumas videoaulas do YouTube e tudo mais. Essa foi uma matéria que exigiu muito estudo extra classe. Mas o conteúdo não é que me interessou também? É muito interessante saber como o corpo reage diferente quando se tem um vírus ou uma bactéria. É bem complexo de explicar. Eu não vou gastar meu tempo tentando explicar isso aqui não, hein? Na verdade é porque eu não sei mesmo. Brincadeira. Sei um pouquinho. Semiologia 2. Lembra que no primeiro semestre nós aprendemos a fazer a famosa anamnese com os pacientes? Pois é, esse semestre nós aprendemos a fazer o exame físico no paciente. E isso também é muito legal. A gente normalmente segue a ordem de examinar primeiro a cabeça, aí os braços, né, o tronco, as pernas ou os membros inferiores, como a gente fala na medicina, os pés e assim vai, né? Segue essa ordem. Aí o tronco inclui, né, pulmão, coração, aí depois sistema digestório, cada partezinha, enfim. E aí a gente faz exames específicos para essas partes do corpo. É muito legal. Vocês já devem ter visto naquelas séries de medicina que eles abrem o olho da pessoa e botam uma luzinha, né? Isso era uma das coisas que a gente fazia para ver a dilatação da pupila. Essa disciplina é dividida em módulos, né? Então eu passei por módulos de cardio, de nefro, de abdômen, e cada módulo era um de 2 semanas. Também passamos pelo módulo de psiquiatria, que foi muito interessante também. Aprendemos muito com os nossos professores. Tivemos uma prova com atores, e então eu fui lá e tinha uma atriz, né, na beira do leito, e ela estava muito triste porque o seu marido estava internado. O marido, no caso ali na cena, era um boneco, mas eu considerei como se fosse, né, uma situação real. E realmente, aquela atriz era muito boa. Ela tinha muitas expressões, assim, bem espontâneas, bem parecidas com o que alguém teria na vida real mesmo. Então, foi muito interessante, muito impactante viver essa experiência e aprender a falar com uma pessoa assim. Ela não era, né, a paciente tradicional, mas naquele caso que eu fui falar com ela, ela se tornou a minha paciente, porque ela me perguntou coisas e eu precisei responder. Também tivemos 2 provas teóricas sobre os módulos que a gente passou e uma prova prática em que a gente ia examinar um paciente por completo enquanto o professor nos avaliava. Para essa prova prática, eu treinei muito com toda a minha família e inclusive com as minhas amigas da faculdade. Elas também treinaram em mim, cronometrado, porque não podia passar de 40 minutos. E eu, Glenda, né? Óbvio que eu sempre passava, mas graças a Deus, no dia deu certinho. Eu esqueci um monte de coisa, mas foi uma experiência bem legal, assim, de compartilhamento com os colegas, cada um dando o seu feedback sobre o exame do outro, e assim foi muito legal. Minha família já estava até cansada, né, de tanto que eu pedi para eles deitar na cama e pedir para erguer o braço, pedir para isso, blá, blá, né.
Infelizmente, nessa disciplina, eu tentei a monitoria, mas eu não consegui passar. Uma pena. Mas enfim. E detalhe que foi a única monitoria que eu tentei. Parasitologia e micologia. Essa matéria, que apesar de parecer duas é uma só, realmente quando tu vive ela parece que são duas matérias separadas, mas são uma só. Ela é composta por 2 provas de parasito e 2 provas de micologia. Além disso, tem aulas práticas, tem gincana do projeto de iniciação à docência e também nós fizemos uma ação numa escola. Então, apesar de parecer uma matéria simples, ela foi muito dinâmica e exigiu assim que a gente desse uma boa olhada para ela durante o semestre, apesar de as provas não serem muito difíceis. O conteúdo das aulas também é muito interessante, pelo menos eu acho interessante aprender sobre vermes e fungos, não sei vocês. E nas aulas práticas, às vezes faziam atividades diferentes, tipo assim, bingo, né? Tu tinha que encontrar números de ovos de vermes naquela lâmina do microscópio e quem achasse primeiro ganhava um bombom, né? Então era muito legal encontrar ovos de tênia, ovos de Echinococcus granulosus, não sei se eu tô falando certo. Enfim, não vou nem continuar, mas você sabe, né? Ovos de lombriga, que é o tal do Ascaris lumbricoides. Enfim, gente, eu tô rindo, não sei porquê, mas é muito legal. Apesar de parecer um pouco nojento, né? Porque tu tá tendo que lidar ali com cocô. A escola que a gente fez a ação foi uma escola que a professora coletou as amostras de fezes das crianças e trouxe para o laboratório e nós, alunos, examinamos e constatamos se tinha algumas crianças com vermes ou não. Foi bem interessante também, apesar de ser bem fedorento, confesso. Nessa escola também, depois, né, de todo esse processo de teste das fezes, nós fomos lá e montamos uma ação com uma turma. Cada grupo da faculdade escolheu uma turma e nós trabalhamos com aquela turma daquela escola sobre como lavar as mãos de forma correta, como lavar os alimentos quando eles chegam em casa, né? Botar um pouquinho de água sanitária, ajudar o pai e a mãe, né, a lavar os documentos. Os alimentos. Quem é que vai lavar os documentos, pelo amor de Deus? Ensinamos também como é importante usar calçado, né, manter a higiene pessoal. Então, foi muito legal, assim, acho que as crianças aprenderam e tinha umas crianças lá bem sabidas, assim, acho que elas já tinham tido algum parasita alguma vez na vida, elas já sabiam como se cuidar, então ajudavam os colegas a entender. Foi muito divertido. Assim que acabou o semestre, eu decidi terminar o meu estágio pela LIGO, lá na maternidade da Santa Casa, e foi uma experiência novamente, assim, maravilhosa, né? Pegar o final do ano ali, a correria, isso eu queria ver alguma vez na vida, sabe? Como é o final e o início do ano na maternidade. Então foi muito bacana. A minha mãe e as residentes lá da GO estavam me dizendo que acham que eu vou ser ginecologista. Mas eu não sei, vamos ver. Eu gostei bastante, mas por enquanto é a minha única experiência, né? Vamos ver se vai ter alguma outra área que vai me chamar mais atenção. Mas realmente, trabalhar com mulheres é muito legal. Observação 1. Esse semestre eu achei um pouco mais corrido, assim eu tive mais ansiedade com a proximidade das provas, até porque o semestre foi votado que ele seria menor, né? Se vocês voltarem lá no meu vídeo anterior, vão ver que por causa das enchentes do Rio Grande do Sul, foi votado que o primeiro semestre ia encurtar de 20 semanas para 16 e o segundo semestre de 20 semanas para 16. Então isso fez com que as provas ficassem muito próximas e causou uma certa ansiedade. Como eu falei para vocês, né? Quase fui de base. Mas, graças a Deus, estou aqui. Observação 2. Nunca se esqueça que apesar de ser corrido, apesar de ser difícil e a gente ter um pouco de ansiedade, o estudante de medicina tem sim vida social, pode sair com os amigos, pode assumir outros compromissos na igreja ou na própria faculdade, o que eu não recomendo, né? Eu recomendo que você tenha coisas fora da faculdade para fazer, relaxar com a família, assistir uma série. Foi possível fazer isso nesse semestre também, apesar de achar mais corrido que o anterior. Obrigado por assistir até aqui. Desejo que Deus te abençoe. Se tu tiver qualquer dúvida, pode me chamar lá no meu Instagram, @glefins.
compartilhe esse vídeo para os seus amigos que querem conhecer mais sobre como é a medicina na USPA. Aguardo vocês para o próximo vídeo. Meu Deus, próximo vídeo já vai ser meio médico, Senhor. Tá passando muito rápido, Senhor. Então tá, gente. Bye, bye.